Hoje eu gostaria de me deslocar um pouquinho da realidade para contar 3 histórias. São 3 histórias anacrônicas. Isso quer dizer o seguinte: são 3 histórias deslocadas no tempo. Não pertencem ao tempo de hoje, são do passado. São de um outro tempo, pertencem a outro Brasil. Ou bem, talvez não. Talvez pertençam ao Brasil de hoje mesmo. Então, sejam bem-vindos ao meu universo paralelo, pois há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo de nossos temores e o cume dos seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Estamos no ano de 2021 e o presidente é o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. O que ele vem dizendo à sociedade brasileira é que o país está instável, a ameaça comunista. Decretou uma GLO e conta com o exército. A desculpa foi uma confusão no ano passado. Um conhecido youtuber comunista, Luiz Carlos Prestes, liderou uma série de protestos que tomaram o país. Sua namorada instagramer, Olga Benário, foi presa com ele. Olga é russa e o presidente Vladimir Putin vem pedindo sua extradição. Ela fugiu de Moscou quando as outras participantes da sua banda de punk feminista foram presas. Getúlio quer se aproximar de Putin e muitos temem que ele conceda a extradição. Um dos principais interlocutores do presidente é o embaixador brasileiro em Washington, Oswaldo Aranha. Ele repete garantias de que a democracia não corre riscos no Brasil. Aranha é amigo pessoal de Vargas e tem contato próximo com o presidente americano Joe Biden, mas intimamente não sabe se confia no que lhe diz o amigo. Os dois são gaúchos e se conhecem há muito tempo. Mas todo mundo já está se organizando para a eleição presidencial do ano que vem. O candidato governista é José Américo de Almeida, ministro da Agricultura, que já começou a gravar para o horário eleitoral gratuito. O seu principal adversário é o governador paulista, o tucano Armando Salles de Oliveira. Seu símbolo é a mão espalmada, os dedos representam os 5 compromissos de campanha que vai assumir. Em terceiro corre um tipo ligado à extrema-direita, o ex-deputado estadual paulista Plínio Salgado, que comanda um curso online de filosofia de muito sucesso. Ele é mais próximo de Getúlio do que muitos imaginam, tá? Tanto que o ajudante de ordens do presidente é seguidor do movimento nacionalista de Plínio. Que ajudante de ordens? É o tenente-coronel Olímpio de Mourão Filho. Fez o curso de Plínio, anda falando muito das ameaças do marxismo cultural e espalha desinformação pela internet. Garante que conhece cada detalhe de uma conspiração dos comunistas. Mas olha, Prestes e Olga estão presos. A figura que quase ninguém no Brasil acompanha é um velho advogado tributarista ligado à Opus Dei, Francisco Campos. Os amigos o apelidaram de Chico Ciência. É autor de uma minuta do golpe. Mas isso pouca gente sabe, Aranha não sabe. Plínio e Olímpio a leram e gostaram. Sou jornalista de tecnologia também. Parte do trabalho é experimentar com o que há de tecnologia nova, o que há de novo. Criei as fotos usando o Midjourney, talvez o sistema de inteligência artificial mais bem acabado para a invenção de imagens. Com as fotos surgidas, me utilizei de outro recurso, um dos muitos sistemas de face swap que existem. Eles trocam o rosto de alguém numa foto por aquele presente em uma ou mais fotografias. Diversos apps produzem os recursos de animação nos casos em que os usei. Todas as imagens estão no meu Instagram pessoal, @PedroDória. Vai lá. Vocês podem vê-las. Como seriam então esses personagens no contexto da eleição de 1938, se tudo fosse hoje em dia? A eleição de 38 não aconteceu. A campanha eleitoral estava em curso já quando Getúlio Vargas deu um golpe de Estado para se manter no poder. Francisco Campos escreveu a nova Constituição, talvez a pior que tenhamos tido. Era fascista, inspirada na polonesa. Prestes foi de fato preso, não era youtuber e queria mesmo fazer a revolução. Olga, sua mulher, era alemã e havia pressão do governo nazista para que fosse extraditada. Ela foi e morreu num campo de concentração. O governo Putin não tem campos de concentração, mas invade países vizinhos, mata seus opositores ou os prende em condições terríveis. É o caso do grupo feminista Pussy Riot. Ainda assim, muitos líderes cultivam aproximação com ele. Foi o caso de Bolsonaro, de Donald Trump. É também o caso de Lula.
Olímpio de Mourão Filho não era tenente-coronel naquela época, era capitão, mas escreveu de fato o Plano Cohen, por assim dizer, uma fake news que Getúlio usou como desculpa para dar o golpe. Será que é só coincidência que a gente consegue, com mínima adaptação, trazer momentos do passado para hoje em dia? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, aqui na selva da internet tem pouca gente falando em moderação política, pouca gente apontando para o centro, pouco jornalismo que não grita, que não faz escândalo. Mas que também, olha, não fica quieto quando alguém tenta um golpe de Estado, porque não dá para ficar. É isso que a gente busca fazer aqui no Meio. Talvez seja menos sexy, mas a gente acredita que é mais importante e precisamos da sua assinatura, do seu apoio para pagar os salários do time e levar jornalismo digital melhor para mais gente. Assina o Meio. E esse aqui, esse é um ponto de partida além da imaginação. Você está prestes a entrar noutra dimensão, uma dimensão não apenas da visão e do som, mas da mente. Uma viagem à fantástica terra da ilusão. Uma terra para além da imaginação. Estamos no ano de 2022 e o presidente é o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira. O seu foi um governo nacional desenvolvimentista que desde os primeiros dias enfrentou movimentos golpistas. Sobreviveu a 2 tentativas de golpe de Estado. Se a legislação permitisse, ele bem gostaria de concorrer à reeleição. Agora, quem lidera as pesquisas é o governador paulista Jânio Quadros. Cresceu impulsionado por uma operação contra a corrupção chamada Lava Jato. É um tipo popular, com cabelos sempre bagunçados e que adotou a vassoura como símbolo de campanha. Promete varrer de vez a corrupção do país. Essa é uma indireta para o JK. Em segundo está o general da reserva Henrique Lott, que tem como vice o ex-ministro do Trabalho João Goulart. Lott não desiste da campanha, mas tem muito poucas chances. Jango não liga. Os deputados separaram o voto do presidente do de vice, de forma que ele pode ganhar sem o parceiro. Então descansa na sua fazenda no Rio Grande do Sul. Jango tem outra razão para estar de bom humor. Seu cunhado deve se eleger governador do Rio Grande do Sul. É um tipo estourado chamado Leonel Brizola. Brizola é o primeiro na esquerda a dominar as redes sociais. Muitos o criticam, dizem que parece um janista, mas ele diz que fala a língua do Twitter. Candidatíssimo à presidência em 2026. Tem gente que diz que não poderia ser candidato se Jango se eleger. Brizola responde que, olha, cunhado não é parente. Ele tem um concorrente de peso. É o futuro governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Jornalista, ele se tornou conhecido ao fundar um blog chamado O Lavajatista e hoje faz imenso sucesso como podcaster. O único lugar onde todos estão tranquilos é em Minas Gerais, onde faz campanha para retornar como deputado federal Tancredo de Almeida Neves. O ex-ministro da Justiça, um conservador moderado, profundamente democrático, é a aposta de todos para presidir a Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Dessa vez foi a eleição de 1960. Claro que o pleito de 65 não aconteceu, como aquele de 37 não havia acontecido. O tema do combate à corrupção foi muito forte naqueles anos, muito parecido com a Lava Jato. Lacerda e Brizola foram ambos líderes que dominavam essa arte de inflamar os seus seguidores pelo rádio, pelos jornais, pela televisão que apenas começava a nascer. Mas nós não precisamos ficar apenas nessa história. Deixa eu ir para uma última. Estamos no ano de 2022 e o presidente é o fluminense de Campos dos Goytacazes, Nilo Peçanha. Ele é conhecido pela elegância, também por estar sempre com um sorriso aberto no rosto. Imbatível no charme, um dos políticos mais carismáticos do Brasil. Fez um governo importante para indígenas, injetou verbas no ensino profissionalizante. Agora é sentar e esperar o sucessor. Mas olha, não é ele quem de fato manda na República. Boa parte do poder está nas mãos do vice-presidente do Senado, José Gomes Pinheiro Machado, gaúcho, líder do Centrão. Teve um dia, ele deixou o Congresso sob vaias da militância de esquerda.
Atravessou a chapelaria, entrou no carro fazendo o que não era com ele. Aí disse ao motorista: vai não tão rápido que pareça medo, nem tão devagar que soe como provocação. Pinheiro Machado vê no filho do amigo Manuel Vargas seu herdeiro político. Esse guri vai longe. Nilo e Pinheiro Machado podem ser rivais, mas apoiam o mesmo candidato. É o general da reserva Hermes da Fonseca. Gaúcho também. O tio já foi presidente e Hermes argumenta que militares são melhores gestores do que esses políticos aí. Ele escolheu encerrar sua campanha com uma última motociata. Hermes é viúvo, ele está de olho numa moça que é bem mais nova, mas a gente na imprensa brasileira, a gente não publica essas coisas. O senador Rui Barbosa já chegou em sua casa em Salvador se preparando para o dia da eleição. É uma das raras vozes progressistas no Senado Federal, mas os outros políticos se queixam, o Rui está sempre denunciando todo mundo. A maior preocupação do senador baiano durante a campanha foi alertar o país para essa ideia de misturar militares com política. Os seus pares acham que ele exagera. Quem não tem chance de vencer é o governador mineiro Venceslau Braz. Pegam no pé dele por conta do bigode. Bigode voltou à moda, o Venceslau responde, e o meu é hipster. Como todo hipster gosta de café, mas só se tiver leite, ou um latte ou um cappuccino. E não é todo mundo que mistura bem, segundo ele. Ele considera que sabe misturar os dois no ponto da arte. Tá mesmo de olho em se tornar conhecido para disputar com chances na eleição de 2026. Agora, o último nem devia estar aqui, é o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Maurício de Lacerda, um radical. Batizou o filho de Carlos Frederico em homenagem a Marx e Engels. Os operários o adoram. Só temos uma foto dele, que é essa de 2013, quando liderava Black Blocs na Avenida Rio Branco, centro do Rio. Eu sei. Tem uma pessoa aqui que deve ter causado espanto a muitos de vocês. O presidente da República, Nilo Peçanha. São incontáveis os testemunhos de que era um sujeito barbaramente carismático. No seu Ordem e Progresso, Gilberto Freire o descreve como um dos políticos mais simpáticos do Brasil, sempre sorridente. E era negro, né? Ele chegou à presidência como vice, mas Afonso Pena morreu, ele assumiu. A gente não sabe exatamente qual era o tom de pele do Nilo. Tem quadra-óleo do tempo em que ele chega a ter bochechas rosadas. As fotos eram em preto e branco. A mesma coisa aconteceu com Machado de Assis. Era um tempo em que tentava se disfarçar a cor das pessoas importantes. Nilo foi nosso primeiro e, por enquanto, único presidente negro. A elegância foi uma preocupação para Nilo Batista desde muito cedo. Andar muitíssimo bem vestido, mesmo entre os políticos e seus pares, tinha tudo a ver com criar espaços que homens como ele não tinham como criar. Nilo se fez político num tempo em que as pessoas como ele, o filho de um padeiro negro, não tinha muitas chances. Então era preciso aproveitar todas as entradas. Sua mãe era de uma família da elite do interior fluminense, sua mulher também, mas ela precisou fugir de casa para casar com Nilo. Sua carreira começou no movimento abolicionista, assim como hoje o movimento antirracista abre as portas para muitos políticos negros. Nilo foi muito longe, isso faz mais de um século. Olha, essas fotos são falsas, claro, mas essa brincadeira é muito séria. Pinheiro Machado era o líder de uma espécie de centrão porque as oligarquias se organizavam mesmo no Congresso para a manutenção do seu lugar, do seu poder, e tentativa de fazer com que nada mudasse. Rui Barbosa estava lá atrás, na eleição de 1910, dizendo que era muito grave que o Brasil permitisse a mistura de militares com política, que isso era uma ameaça à democracia, porque era. O movimento abolicionista foi exatamente como o movimento antirracista é hoje. Nilo e Rui tiveram suas portas abertas lá. Claro que Carlos Lacerda seria um lavajatista, claro que havia juristas prontos para dar algum tipo de arcabouço legal ao rompimento da democracia. Claro que havia uma esquerda radical que assustava a classe média e assim ajudava a construir os espantalhos que golpistas de direita alimentavam. E claro que o autoritarismo que sempre pegou no Brasil era um autoritarismo de direita. Sim, isso vale inclusive para Getúlio Vargas, a inspiração do Estado Novo era fascista. Veja, sempre houve também autoritarismo de esquerda. É só que no nosso país nunca chegou ao poder, nunca pegou.
A gente anda em círculos no Brasil. Os temas parece que eles não mudam, a maneira de o poder se organizar não muda. As histórias estão lá e continuam iguais. Todas as fotos são falsas. Todas essas fotos são espelhos.